Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, pela NET e Claro TV. Você nos acompanha também pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico. Você está nos acompanhando pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, também as dezenas de páginas que levam o nosso programa, pela Neo TV, que está trazendo aí, levando o Agricultura BR para o Paraguai e também para o Brasil. E a partir deste momento, você está nos acompanhando também pela TV Imaculada, aqui no Mato Grosso do Sul, em sinal aberto. Um grande abraço aos amigos. O pessoal está aniversariando por lá, que eu sei. Então, um grande abraço a vocês todos aí que levam o nosso programa. Sempre somos gratos. Por aqui, a gente começa o programa falando sobre soja e principalmente o volume de embarques que nós tivemos no último mês. E o mês de maio chamou muita atenção mesmo. O volume de soja embarcado foi bastante elevado, teve uma alta expressiva, mas expressivo mesmo foi o que tivemos de receita para as tradings que operam com as exportações brasileiras de soja. Olha, a receita foi bem mais elevada, passando de 7 bilhões de dólares, é o que nós vamos conferir, inclusive com mais de 50% de alta frente ao mesmo período do ano passado. Veja só que as exportações em maio terminaram assim. Volume de 16 milhões e 400 mil toneladas, um maio excelente para embarques de soja, alta de 16,3% frente a maio de 2020. A receita, como eu disse, passou de 7 bilhões de dólares, chegou a 7 bilhões 340 milhões de dólares, uma alta muito expressiva, chegando a 56,26% de alta frente aos 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Aqui dá para perceber o seguinte cenário, né? O primeiro quadrinho ali, ele mostra volume e ele mostra também receita. Você vê que o volume fica 16% maior, receita fica mais de 56%. Por que isso ocorre? Porque o valor da soja, o valor da tonelada da soja embarcada pelo Brasil ficou mais alto. E esse dado é fundamental para nós entendermos o mercado. O preço da tonelada da soja, para quem acompanha o mercado, historicamente ele fica ali rondando próximo a 400 dólares. Chegou em maio a 447 dólares e 70 centes, com alta de 34,40%. Ele é bem mais alto do que a média do último ano. Em maio do ano passado, eram apenas 333 dólares e 10 centes. E aí nós trazemos esse destaque, os números foram divulgados na tarde de ontem pela Secretaria de Comércio Exterior e mostra um valor para a soja muito mais interessante, uma alta bastante forte em relação ao valor da tonelada e principalmente um volume aí, essa situação nos traz esses mais de 7 bilhões 340 milhões de dólares em faturamento para as tradings que trabalham com exportação de soja no Brasil. Já que falamos de exportação, vamos dar uma olhada como é que vem os valores de referência para a soja nos portos brasileiros. 2 portos em destaque, entrega neste mês de junho, portos de Santos e Paranaguá, com valores em R$ 174 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E as condições climáticas nos Estados Unidos, além de petróleo, também vão sinalizando alguns cenários positivos para o mercado da soja e para milho também. Nós estamos vendo um momento, principalmente nesta última terça-feira, no qual o petróleo sobe, puxou soja, puxou milho, trigo, café, tudo subiu juntamente com o petróleo. Mas tem outros fatores ocorrendo, entre eles uma geada que ocorreu na divisa entre Estados Unidos e Canadá, na fronteira entre os dois países. Isso também, de certo modo, afetou um pouco o mercado, mas quem fala? Como é que está a previsão do tempo para as áreas produtoras dos Estados Unidos? E para nós é importante saber, para saber também como é que vai lidar o mercado com essas informações, é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. A formação de geada é algo muito específico, ou seja, para que ela ocorra é necessário diversos fatores que devem acontecer aí ao mesmo tempo. Os ventos devem ser calmos, não pode ter umidade e as temperaturas devem ser menores que 3 graus. E é justamente o que tem acontecido nas áreas produtoras dos Estados Unidos, viu? Para os próximos dias, as condições são bem semelhantes, especialmente entre hoje e amanhã, ainda com alto risco para geada. Mas já a partir de sexta-feira, essa chance diminui. Isso porque as temperaturas voltam a subir. Olha só, aqui pelo mapa, é possível ver que as mínimas entre os dias 6 e 10 de junho ficam aí acima dos 15 graus. E o mesmo vale para o período entre 11 e 15. As temperaturas seguem mais altas e há pouco risco aí para geada. Agora, Fabiano, com relação à chuva, os próximos dias serão de pancadas, mas principalmente a partir de sexta-feira, viu? Os acumulados devem oscilar entre 10 e 40 milímetros aí nas regiões produtoras. Já no segundo período, a chuva perde intensidade e as pancadas devem ser mais isoladas. Agora, a partir do dia 11, a chuva volta a ser volumosa no cinturão de grãos, podendo novamente alcançar aí os 30 milímetros em 5 dias. E aos poucos, a umidade do solo vai aumentando na região. É isso, Fabiano. Essa foi a previsão para os Estados Unidos. Agora é com você. Como estão os negócios com a soja em Chicago? Está aí a Renata Ferreira nos trazendo os destaques em relação ao clima lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco ela volta. Olha, a Renata estava subindo soja em Chicago há pouco. É o que a Agricultura BR destaca aqui para você. Eu vou pedir para a minha equipe posicionar os negócios com Chicago. Chicago subia bem nesta última terça-feira. Hoje também estava subindo e subia próximo a 1%. É o que nós estamos vendo agora no mais curto prazo. Posição de julho a 15 dólares e 64 centes o bushel, sobe aí praticamente 1%. Agosto, 15 dólares 16 centes mais 4, sobe um pouco mais que isso. Setembro, 14 dólares 45 centes mais 6. Novembro, 14 dólares 14 centes mais 4 por bushel. São os negócios que temos hoje com soja em Chicago. Há pouco nós tínhamos também, e é claro que isso vai influenciando o petróleo também se mantendo em alta aí pelas bolsas que são negociadas principalmente nos Estados Unidos. Eu vou destacar agora como é que ficou o relatório de acompanhamento de lavouras norte-americano, rapidamente para você ver o avanço que eles tiveram na semeadura da soja. Vamos dar uma olhada agora, a semeadura da soja teve avanço, e aqui o comparativo que nós trazemos do Departamento de Agricultura norte-americano é com a média dos últimos 5 anos e também com o ano passado. A média é de 67%. Na data do dia 30 de maio do último ano, estava em 74%, e agora, 30 de maio, portanto até o último domingo, 84%. Esse relatório é tradicionalmente divulgado na segunda-feira, foi divulgado na terça, nessa última terça, por conta do feriado que teve nos Estados Unidos nesta última segunda-feira, que tem alguns números, algumas informações importantes em relação ao que vem acontecendo com o cenário da soja nos Estados Unidos, em relação a clima, em relação também a desenvolvimento de lavouras. Está desenvolvendo rápido, na semeadura vem bem rápido nos Estados Unidos. E é sobre, ou começando a falar a respeito desse mercado para a soja, principalmente norte-americano, que nós vamos conversar agora pela internet. Nós conversamos agora com Marcos Araújo, ele que é da Agriinvest, e fala conosco um pouco sobre a operação de mercado. Estava trazendo alguns números, Marcos, em relação à soja Chicago neste momento, vai sendo influenciada positivamente por outras commodities, principalmente petróleo. Estamos vendo os Estados Unidos avançarem com a sua semeadura sem muitos problemas, como se dizia no começo. Qual que é a sua avaliação de momento em relação à soja na Bolsa de Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Nós temos aí a nível global ainda o efeito e a continuidade da inflação a nível global. Essa questão macro impacta diretamente no mercado de commodities agrícolas, então a expectativa é de continuidade de alta. Nós temos uma previsão climática adversa para as planícies dos Estados Unidos, pegando também o estado de Iowa, junto com Illinois, que são os maiores produtores de soja e milho nos Estados Unidos. E, Fabiano, historicamente falando, em 36 anos, os melhores preços da soja ocorrem na Bolsa de Chicago durante a segunda quinzena de junho
a primeira semana de julho. Portanto, nós acreditamos aí nessa expectativa de alta e, sem dúvida alguma, vai ser um momento bem oportuno para os produtores brasileiros efetuarem vendas futuras para 2022, uma vez que já os preços correntes são bem rentáveis e essa venda futura 2022, nós recomendamos fortemente que os produtores protejam essa venda futura com o seguro de alta. Marcos, em torno daquilo que nós temos hoje, principalmente com moeda norte-americana, e isso vai influenciar no Brasil, alguns economistas que trabalham com câmbio acreditam numa valorização do real frente à moeda norte-americana, e esse ponto ele é importante para todo mundo que trabalha com produtos de exportação, inclusive o sojicultor. Então, esse é o primeiro elemento. Nós temos aí esse destaque que você colocou muito bem em relação a essa última quinzena de junho e a primeira quinzena de julho. Como é que essas variáveis, elas somadas, elas devem refletir sobre os negócios com soja no Brasil, principalmente os valores praticados no cenário interno? Excelente pergunta. Normalmente nós temos uma correlação inversa. Quando o dólar cai, as commodities sobem. Portanto, a tendência ainda, com todo esse desemprego nos Estados Unidos, em torno de 8 milhões e 500 mil pessoas, o governo americano deve continuar com seus estímulos na economia. Isso daí é mais impressão de dólar, é mais injeção de dinheiro no mercado. Por isso, o dólar vem caindo não só aqui no Brasil, como a nível global, o que pode repercutir em preços menores para o sojicultor brasileiro. Portanto, o sojicultor brasileiro tem que olhar com muito carinho essa oportunidade de venda futura. Por quê? Aqueles produtores que compraram seus insumos com um dólar de 5,50, nós tínhamos Chicago, março do ano que vem, ao redor de 11 dólares o bushel. Hoje nós temos o março a 13,80 e o dólar futuro a 5,27. Esse risco cambial é muito perigoso para o sojicultor brasileiro. Portanto, esses preços futuros, no atual nível de preço, que nós temos Chicago a 13,80, o prêmio no porto de 20 centavos e o dólar futuro a 5,27, se traduz numa soja do porto para o ano que vem a R$ 160,50. Por exemplo, em Rio Verde, Goiás, seria uma soja ao redor de R$ 149,50 uma saca, que para uma produtividade de 67 sacas por hectare, o sojicultor de Goiás, nesse exemplo real, está tendo um retorno, uma margem operacional de R$ 6.000 por hectare. Então, eu não vejo por que o produtor ter medo. Subiu os insumos? É verdade, subiu 40%. Só que os preços da soja em reais, contando essa disparada de Chicago, subiu 60%. Então, o produtor deveria olhar com carinho, se ele fizer uma venda futura para 2022, e proteger essas vendas futuras com essa call que eu falei, que é o seguro de alta. Marcos, esse ponto é bem interessante em termos de proteção do negócio, até porque se nós pegarmos, o mercado é vivo, ele está em constante atuação. Nesse momento nós temos uma soja com uma alta de em torno de 1% em Chicago, nós estamos com uma forte queda para dólar de novo, está caindo 1,2, 1,25, está vindo para baixo de 5,10 agora, R$ 5,08, ainda que no mercado futuro, dólar futuro está apontando para um pouco mais de 5,20, né? Já tem algumas sinalizações de queda para essa moeda. Se nós considerarmos os parâmetros então, agora eu vou mudá-los, tá? Vou colocar o dólar que nós estamos vendo neste momento, soja que negociado no preço do cenário internacional e o custo de aquisição de insumos, que aumentou o seu valor, mas também ele sofre, de certo modo, com esse câmbio mais baixo, com o real mais valorizado. Melhora na hora de fazer a aquisição, o poder de compra para aquisição melhora um pouco para esse produtor. Dentro desses parâmetros, mantenha essa mesma estratégia que você acabou de falar? Sim, faz todo sentido para quem comprou os insumos, por exemplo. O produtor rural basicamente tem três moedas, né? Real, dólar ou a soja. Então, se você olhar, por exemplo, teve produtores que compraram o fosfatado alguns meses atrás, quando Chicago, março do ano que vem, estava ao redor de 11 dólares o bushel, estava dando uma relação de mais ou menos 19 sacas por tonelada do MAP DAP. Hoje,
Chicago subiu, mas o MAP recentemente explodiu os preços, né? Essa relação chegou a bater 27 sacas de soja para 1 tonelada base Porto. Então, o produtor rural tem que avaliar muito o que ele está fazendo de custo. Eu gosto demais dessa relação de custo, sacas de soja por hectare. Quanto menor essa relação, mais é interessante para o sojicultor. Por exemplo, você pega produtores de Goiás, vários aí estão tendo condições de fazer seu custeio com em torno de 27 sacas por hectare. Para uma produtividade de 60 sacas, vejam vocês que é um excelente ganho para o sojicultor brasileiro. Marcos, vou aproveitar a sua participação aqui, porque não tem jeito, o telespectador, ele vai perguntando mesmo, vai mandando perguntas, a gente divulgou a entrevista antes nas mídias sociais e o pessoal quer saber também de milho. Então vou te fazer uma única pergunta a respeito desse mercado de milho aqui no Brasil e o pessoal tem pontuado muito a questão do mercado doméstico em relação aos preços praticados, custo de produção, né, que nós temos um custo de produção bastante elevado, ainda mais com as perdas que nós estamos vendo em Paraná, no Mato Grosso do Sul, principalmente, concentrado nesses estados, que são importantes produtores, e a paridade com o dólar também. O dólar volta a ser também de certo modo, influente demais nesse mercado de milho. Aí eu te pergunto, aparentemente safra é menor de milho mesmo, né? O produtor diz que é bem menor. Se isso ocorrer, o atendimento aqui no Brasil é para a demanda doméstica ou é para exportação? Onde que deve ficar esse milho produzido no Brasil? Porque aparentemente uma produção menor no centro-sul do Brasil desequilibra inclusive a situação internacional de milho. Certamente, Fabiano. Para você ter uma noção, hoje cerca de 85% da exportação mundial de milho se concentra em 4 países: Estados Unidos, Ucrânia, Argentina e Brasil. O Brasil aí disputa hoje aí, muitas vezes segundo, terceiro lugar na exportação mundial de milho. E hoje no Brasil, cerca de 77% da produção nacional de milho vem do milho safrinha. E a gente sabe que o milho safrinha é uma lavoura de grandes riscos. Inicialmente, nós tínhamos um potencial produtivo do milho safrinha 2021 em 83 milhões de toneladas. O mercado já trabalha com uma produção inferior a 63, uma quebra média nacional cerca de 24%, podendo ser sim ainda menor, porém, ou seja, uma quebra já consolidada, Fabiano, no milho de safrinha, cerca de 20 milhões de toneladas. No entanto, o milho brasileiro está muito caro no mercado internacional. O programa de exportação brasileiro, que inicialmente era estimado em 35 milhões de toneladas, várias tradings têm trabalhado com uma exportação brasileira entre 20 a 23 milhões de toneladas. Portanto, uma queda aí de 13 a 15 milhões de toneladas. A produção cai 20 e a exportação cai de 13 a 15 milhões. Muito desse milho, que inicialmente era programado para ser exportado, junho, julho, nós tivemos o atraso do plantio do milho, esse milho foi revertido para o mercado interno e as tradings vão originar esse milho em outros fornecedores, a exemplo da Argentina e Ucrânia, Fabiano. Marcos, para encerrar, não tem mágica, né? Menor oferta de milho tem uma tendência de preços mais elevados também. Sem dúvida, Fabiano. Complementando a tua pergunta inicial, se me permite, por exemplo, o milho para exportação embarca em setembro agora desse ano, 2021. Nós temos Chicago a $602 o bushel do milho e um prêmio na exportação de $1 acima de Chicago. Com o dólar futuro a 5,21, é o milho sobre roda Santos a R$ 84,30. Se nós descontarmos um frete histórico de Santos para Campinas, já que o milho na B3, a referência de preço é Campinas, Fabiano, então R$ 84,30 Santos menos R$ 3,00 seria o milho setembro, base Campinas, a R$ 81,30. Quando você olha o milho setembro na B3, ele está a R$ 97,50. Ou seja, de R$ 81,30 para R$ 97,50. Vejam vocês que o milho no mercado brasileiro está a cerca de R$ 16,00 por saca, acima do preço de paridade de exportação. Portanto, o mercado no Brasil segue muito firme, é verdade, só que os atuais níveis de preço já estão muito acima do preço de paridade de exportação. Portanto, aquele produtor que nos assiste, que ainda vai ter milho para comercializar, deveria olhar com muito carinho esse preço futuro na B3, principalmente
se protegendo através da compra de seguro de baixa, PUT, ok? Então, para o produtor brasileiro, comprar PUT de milho hoje faz todo sentido para aproveitar esses preços elevados na B3. Tá certo, Marcos Araújo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, mais uma vez. Um grande abraço. Igualmente, boa tarde a todos. Bom, a gente segue falando de milho, aproveitando para falar essas questões que são ligadas a estar seguro no campo. Olha, não para de aumentar os acessos de produtores, de agricultores do estado do Paraná, produtores de milho, em relação ao Proagro, que garante ali as questões de seguro para esses produtores. É o que nos conta agora o repórter Mauro Andrade. O Proagro é um programa do governo federal que garante o financiamento de lavouras agrícolas que tiveram perdas por conta do clima ou por conta de pragas e doenças que não têm ainda um controle estabelecido. Eu vou conversar com Renan Barzan, ele é engenheiro agrônomo e perito do Proagro aqui no norte do Paraná. Renan, tem aumentado muito a procura pelo seguro agrícola Proagro aqui no norte do Paraná? Boa tarde, Mauro. Essa última safra, né, nós estamos passando aí por uma adversidade climática muito grande, principalmente em função da estiagem prolongada que tivemos aí desde o início do outono, e vem perdurando, aí adentrando já praticamente no nosso inverno. Com isso, boa parte das lavouras, principalmente de milho, que é a cultura mais cultivada aqui nesse período, sofreram grandes perdas, né, em termos de produtividade em função dessa estiagem, né? Então, com isso, por ser um evento, um sinistro amparado pelo Proagro, tem aumentado sim muito os pedidos de cobertura em função dessa condição climática adversa. O Proagro tem diferentes modalidades de cobertura de acordo com o contrato do produtor. Nós temos duas modalidades de Proagro, né? Primeiro, o Proagro tradicional e o Proagro mais, que nós chamamos, que é o Proagro destinado ao agricultor familiar. O seguro da agricultura familiar, né? Então, esse seguro da agricultura familiar, ele cobre, além do custeio do agricultor, uma garantia de renda mínima. Né? Por quê? Porque o agricultor familiar, muitas vezes, ele depende daquela atividade para o seu sustento. Né? Ele não tem condição de sobreviver, né, apenas pagando custos. Ele não aguenta uma frustração. Não aguenta uma frustração, né? Porque ele vai, muitas vezes, ficar 6 meses até a próxima safra, e como é que ele vai, né, conseguir fazer a sua manutenção familiar, sua sobrevivência nesse período, né? Então, a cobertura do Proagro Mais, ela além do financiamento, também garante uma renda mínima para o agricultor. O modelo tradicional do Proagro varia de acordo com o nível do seguro que o produtor contrata. O outro modelo tradicional, ele tem um nível de cobertura. Então, o agricultor, quando contrata o Proagro, ele estabelece uma produtividade prevista, né, para cobertura. Então, aquele Proagro vai cobrir até X% da produtividade de projeto. Ok, Renan. Obrigado pelas informações. É isso. E essa propriedade não é única. Aqui na região norte do Paraná, isso está se tornando bastante comum. O percentual ainda não foi levantado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, aqui do Paraná. Mas temos certeza que muitos produtores estão tendo perda total. De Ibiporã, no Paraná, Mauro Andrade. Situação muito complicada no norte do estado do Paraná, e é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, onde estão concentradas as maiores perdas, e também o estado do Mato Grosso, que tem ali divisões regionais que acabam não afetando tanto, e o estado de Goiás, que foi um pouco menos afetado. Mas quem explica essa situação climática para nós é Renata Ferreira, que volta ao programa. Renata. Fabiano, a chuva tem sido muito irregular na maior parte das áreas produtoras de milho do Brasil, viu? Isso não é algo de agora, a falta de chuva começou lá na primavera, quando tivemos vários bloqueios atmosféricos e ondas de calor históricas pelo país. Houve atraso na cultura da soja e, claro, consequentemente, no plantio do milho. Agora, quando observamos o mapa de estiagem agrícola, é notável que a maior parte do Brasil não recebe pancadas de chuvas significativas há mais de 70 dias. O norte do Paraná
veio receber chuva agora, com a passagem da última frente fria no fim de semana. E foi essa chuva que ajudou a amenizar a situação no norte paranaense, viu? Aumentando aí os índices de água no solo. No entanto, ela veio tarde demais, as lavouras do safrinha já estavam severamente comprometidas. Agora, no centro-oeste, até tivemos algumas chuvas por causa de um corredor de umidade que aumentou os índices de água no solo, especialmente no estado de Mato Grosso. Já em Goiás e Mato Grosso do Sul, a situação é diferente, o solo segue bem seco. E para os próximos 5 dias, nada de chuva para as áreas produtoras de milho, viu? Somente no segundo período que as instabilidades espalham nuvens carregadas e devemos aí ter pancadas em todo o centro-sul do país, com acumulados mais expressivos aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Fabiano, é com você. Informações importantes, né? Mostra como é que está o solo aqui no Brasil. E olha, do Brasil nós vamos voltar agora para os Estados Unidos, falando de milho ainda. Nesta terça-feira, ao final do dia, nós tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano divulgando seu relatório de acompanhamento de lavouras, que demonstrou um avanço de 5 pontos percentuais na semeadura do cereal naquele país. Está exatamente igual como estava no ano passado. Isso chama muita atenção em relação ao desenvolvimento das lavouras americanas de milho, praticamente igual. Você vê que a média de 87%, em 30 de maio do ano passado estava em 92%, e agora em 95% são os números que eu destaco aqui em relação à semeadura do milho, e falando principalmente a respeito também de outros fatores. Os fatores técnicos de campo para o milho também são muito parecidos com o do último ano, inclusive esse que eu vou mostrar agora, que são as condições de lavoura. Veja só a condição de lavoura de milho norte-americana: condições ruins e muito ruins, 4%. Em médias condições, 20%. Em boas e excelentes, 76%. Desse total de 76%, 13% que estão em excelentes condições na divisão norte-americana. Então, esses são os dados para a safra de milho norte-americana, de acordo com os números apresentados ontem, muito parecidos com aqueles que nós tínhamos no último ano. Agora, vou aproveitar e mostrar como é que vem soja em Chicago rapidamente. Vinha com queda mais cedo. Nós temos, milho em Chicago, e essa queda vai só expandindo, né? Está com uma queda acima de 2%. Neste momento aqui nós temos a queda em 2,11% na posição de julho no mais curto prazo. Setembro, $5,91 o bushel, né? Dezembro, $5,68 mais 6. Então vai perdendo bastante milho em Chicago neste momento, mesmo com o petróleo subindo. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, ainda hoje nós vamos falar sobre petróleo, falar sobre dólar também, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre o prêmio Ilha Café aqui no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. E olha, no próximo dia 17 de junho ocorre a 30ª edição do prêmio Ilha Café, de cafés especiais, sustentável, para Expresso, que vai trazer aí a premiação para os 6 melhores cafés produzidos no Brasil. Vai contar com a participação da sua diretoria, localizada lá no norte do estado, aliás, no norte da Itália, e vai trazer aqui para o Brasil essa premiação, levando os 3 primeiros colocados para o cenário internacional também, para essa concorrência. Um dos fatores interessantes é que é muito tradicional essa premiação, e ele visa trazer uma melhora para o café produzido aqui no país. Olha, para termos um pouco mais de informações e saber como que esse tradicional prêmio funciona, nós vamos conversar com Aldair Teixeira, ele que está conosco aqui pela internet. Aldair, um prazer tê-lo no canal do Boi, no Agricultura BR, para falar de uma premiação tão importante como essa da Ilha Café. Como que você, Aldair, que é um dos organizadores, coordenadores desse importante prêmio, pode falar a respeito da qualidade desse café que vocês avaliaram, já passaram por várias etapas, dia 17 de junho, que fecha aí essa premiação, que tem recursos financeiros para premiar os melhores cafés. Como que são os critérios que vocês utilizaram para chegar nesse prêmio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Olá, tudo bem? A Ilha Café só compra café da espécie coffee arábica diretamente dos produtores sustentáveis. Isso quer dizer que nós da Ilha Café temos um compromisso com a qualidade, com o desenvolvimento de práticas sustentáveis e respeito às pessoas e ao meio ambiente.
tanto que fomos eleitos pelo 9º ano consecutivo como uma das empresas mais éticas do mundo. Uma equipe de engenheiros agrônomos visitam as propriedades e fazem essa vistoria em cada propriedade para ver se elas estão sob o ponto de vista sustentável, sob o ponto de vista econômico, ambiental e social. Temos um laboratório de análise de qualidade em que nós fazemos a análise física e de prova de degustação, principalmente no expresso. O laboratório externo analisa ainda a presença de resíduos de pesticidas, porque a ilha só compra cafés que têm um LMR, o limite mínimo de resíduos permitido a nível mundial. São 40 cafeicultores ou 40 cafés que estão sendo avaliados neste momento. E estar entre os 40 já é um grande passo para esses cafeicultores, para quem produziu, para ter a premiação dos 6 primeiros. Em relação aos elementos que hoje nós temos em relação ao café produzido no Brasil, nesses 30 anos de história de premiação da ILE, elevou-se o número de cafeicultores que produzem cafés como esses 40 que serão avaliar o que teremos o resultado nesse próximo dia 17 de junho? Não tem dúvida nenhuma. Você sabe que até 1990, todos os cafés eram comercializados como commodity. Então, não tinha um incentivo pela qualidade. Com a vinda do Dr. Illy, em 1991, trazendo aqui o prêmio de qualidade, passando a comprar diretamente do produtor e pagando um preço melhor, houve uma corrida para preparar melhor o café. E hoje, essa concorrência é muito grande. Só para você ter uma ideia, nós temos aí de 600 a 700 produtores que se inscrevem no prêmio. E aí nós selecionamos 40. É mais do que um vestibular. Aldair, em termos de negócio, né, nós temos um colega aqui no Canal do Boi que sempre gosta de comparar o café de qualidade com vinho também. E essa comparação é muito interessante porque os vinhos eles são classificados pelo tipo, pela localização e também pela sua qualidade em relação ao produto. O café ele caminha para ter esse tipo de classificação também e principalmente para o cafeicultor, é interessante essa classificação? Tem remunerado melhor o cafeicultor brasileiro? Sim, lógico. Nós fazemos uma classificação física, o aspecto, a seca, o teor de umidade, a peneira, o tipo. Nós não aceitamos café que tenham defeitos que estraguem a qualidade, como o preto, o ardido, o preto verde. E depois fazemos uma prova de xícara e uma prova de expresso. E nessa prova de expresso, nós avaliamos o quê? Nós avaliamos a doçura, o corpo, a acidez, a amargura e o aroma. E aí nós damos pontuações. Então, quando você toma um café expresso e que fica com um aftertaste agradável por algum tempo, é porque esse café é bom. Se ele não for bom, é melhor não tomar. Esse ano, pela segunda vez, vai ser virtual a premiação. Essa premiação vai contar com a diretoria da ILE lá na Itália, aqui do Brasil também. Como é que está a organização para esse prêmio? Essa organização está a todo vapor. A festa vai ser, como você já até anunciou, no dia 17 agora de junho, e vai ter a participação, sim, do pessoal da Itália e o pessoal aqui do Brasil. Os cafeicultores ainda não sabem quem são os vencedores, como eu também não sei. Eu sou o presidente da comissão julgadora e só vou saber no dia dessa premiação. Essa premiação é organizada pela ADS, e tudo que você quiser saber a respeito está no site do Clube ILE. Aldir Teixeira, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Esperamos entrevistar também os premiados nessa 30ª edição do Prêmio ILE. Obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Nós é que agradecemos e vamos torcer para que esses produtores
premiados que vão ganhar R$10.000 os 3 primeiros e mais uma viagem para o exterior. Então, uma boa tarde para você e até lá no prêmio Ernesto Willi de qualidade sustentável para o Café Expresso. Obrigado, Aldir. Uma boa tarde. Bom, tá o prêmio Willi de café, classificando a qualidade dos cafés e principalmente premiando quem colocou essas amostras que vão ter o resultado nesse próximo dia 17. Rapidamente você olha comigo como é que está a café arábica em Nova York, vai subindo, nós estamos num segundo dia de alta mais expressiva, julho $1,61 mais 45 a libra peso, setembro 1,63 mais 55, dezembro $1,66 mais 45 e a posição de março $1,68 mais 80. Vamos para o café robusto, então, negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólar. Posição de julho, $1.593 a tonelada. São os negócios que nós trazemos aqui em destaque no Agricultura BR. Setembro, $1.618 a tonelada. Vou pedir para o pessoal corrigir a posição de 2022, a posição de janeiro, rapidamente. Posição de novembro, $1.643 a tonelada. As posições vão com uma ligeira alta, em torno de 0,18%, 0,15%. Temos aqui, então, a posição de novembro, $1.643, e janeiro, agora sim, $1.646 a tonelada, com alta de 0,24%. Dólar caía forte, vamos ver se continua, cai ainda mais, agora queda de 1,43% a R$ 5,07 mais 3 para o dólar. E o Walter Pulga participa comigo agora para falar sobre essa queda. Pulga, dólar continua despencando, já temos uma visão muito clara sobre o que vai acontecendo com algumas produções aqui no Brasil, principalmente soja, milho e café. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, quando altera o câmbio, altera também cotações, não só em dólares, mas também em reais, né? Ou seja, há um reflexo direto nas cotações de negociação quando o dólar vem abaixo. A queda agora é de quase 1,5%, você lembrou bem. Mas pela manhã houve até uma reação de alta, né? O dólar chegou aí à faixa de 5,16, aproximadamente, passou de 5,17 em alguns momentos, mas foi muito rápido. Ainda sob efeito de um crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre aqui no Brasil, lógico, o PIB brasileiro vem bem, lógico, a reação é positiva e o mercado reage, como nós estamos vendo, de modo a avançar ainda mais num recuo do dólar frente ao real. Resumindo, o real está se valorizando. Agora, é lógico, isso poderia ter sido muito melhor, não fosse alguns números da indústria, né? Da atividade industrial. A produção industrial recuou 1,3% em abril, bem mais do que o mercado esperava. Comparado com abril de 2020, houve uma alta de quase 35%, mas abaixo da expectativa, que era de 37%. Então a indústria impediu aí, Fabiano, que nós tivéssemos até uma recuperação mais acentuada do real, já voltando para a faixa dos R$ 5,00, como alguns analistas previam. Mas, como se sabe, o dólar pode reagir ainda no movimento de alta, embora tenha retomado. Na véspera agora do feriado, né? Amanhã é feriado, nós não teremos operação no mercado financeiro, mas a perspectiva é de que o dólar se mantenha agora abaixo de 5,20. É o que nós temos aí com os números que estão em operação neste momento. Sexta-feira é outro dia, vamos ver como o dólar se comporta. Agora, o que acontece é que nós temos aí uma boa notícia também, que vem de Brasília, né? Afinal de contas, houve uma aprovação no Congresso Nacional de um retorno, né? Daqueles 3 bilhões, quase 3 bilhões e 700 milhões de reais, que permitem agora ao Ministério da Agricultura anunciar o Plano Safra, né? Depois de muita discussão com a equipe econômica e representantes dos deputados e senadores, né? Técnicos que analisaram o orçamento, bom, houve aí uma recomposição de 20 bilhões de reais no orçamento do governo federal, permitindo, entre outras coisas, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e acesso à internet para a educação básica.
Fora isso, viabilizou aí toda a estrutura, né? Todo o financiamento para o agronegócio. O Plano Safra agora fica viável com a devolução de parte dos recursos que anteriormente tinham sido retirados do orçamento do Ministério da Agricultura. Agora, não foi só isso não, viu? Ontem o Congresso Nacional aprovou também um novo modelo de financiamento. Criou, com aprovação do Senado e agora será promulgado, independente de aprovação ou não do Presidente da República, o FIAGRO, Fundo de Investimento do Agronegócio. Dinheiro mais barato para o produtor, que vai agora ao mercado de capitais e permite que o investidor também empreste para o homem do agronegócio, que está no campo, a juros menores. A expectativa é de que nós tenhamos aí um novo modelo de financiamento através de CPRs, de CRAs, junto a fundos de investimento, nos moldes do Fundo de Investimento Imobiliário. Aliás, com isenção de imposto de renda para alguns tipos de investidores. Essa decisão foi aprovada ontem pelo Senado, depois de uma sessão também que ocorreu na Câmara Federal, aprovando todas essas mudanças. Foi um pacote de mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional que facilitam aí o financiamento do agronegócio. Então temos boas notícias às vésperas do feriado. Sexta-feira veremos como o mercado vai reagir, né, depois desse feriado de quinta-feira. Fabiano? Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Por aqui nós vamos seguir falando um pouco de dólar, mas principalmente sobre como é que a crise hídrica impacta diretamente na inflação, no IPCA. Sobre este assunto, Sara Kirchhoff conversou com o economista Eduardo Velho. E quem vai falar conosco sobre essa questão da crise hídrica, reflexos na energia e depois lá na frente na inflação é Eduardo Velho, economista da JF Trust Investimentos. Eduardo, seja bem-vindo ao canal do Boi e comenta com a gente esse assunto que você tem acompanhado tão de perto. Seja bem-vindo. Bem, a inflação tem sido elevada, né, já desde o ano passado, né? Não é uma surpresa essa tendência de alta. A grande questão é que entre abril e maio, essa expectativa, ou seja, as previsões de inflação pioraram mais ainda. Ou seja, você tem aí uma meta de inflação de 2022, por exemplo, que é 3,5% para o IPCA, e as projeções, em média, do mercado estão aí em torno de 3,70% até 4,5% no ano que vem. Por exemplo, a nossa, aqui na JF Trust, nós estamos com uma inflação agora muito próxima de 4% para 2022. E para 2021, que estava em 5,4% para o IPCA de 2021, já estamos revendo para praticamente 6% em função do impacto aí do choque, do reajuste da energia elétrica, em função dessa crise hídrica. Teremos realmente aí grandes dificuldades com a questão da água, né, e da geração de energia, e estamos prevendo aí pelo menos 2 a 3 meses a mais de bandeira vermelha, possivelmente nível 2, que vai encarecer os reajustes de energia elétrica e vão impactar claramente o IPCA para cima. Eduardo, e a gente está falando de uma inflação acima daquele centro da meta que é fixado, né? Esse é outro ponto importante também, que o Banco Central tem que avaliar. Ano passado, a inflação já superou a meta central, né? Tudo bem que teve o choque de câmbio, teve o choque também de preços de commodities, mas esse ano é o segundo ano de choques, né? Então, na verdade, você está tendo uma inflação de demanda mais fraca ainda, né? Mas estamos tendo outro choque alto aí de reajuste de preços de combustíveis, agora de energia elétrica, que são os preços administrados. E isso ainda vai gerar um IPCA forte e, consequentemente, deverá gerar uma inércia, ou seja, um componente inercial de inflação passada para a inflação de 2022. Isso, com certeza, me parece que o Banco Central deverá aumentar a taxa de juros um pouco mais que o mercado espera. Ou seja, nós prevíamos até o final do ano uma taxa Selic, já desde nossa carta mensal da JF Trust de fevereiro, uma Selic em torno de 5,75%. E hoje estamos vendo um cenário referencial que ele antecipe a alta do juros esperado em 2022 para 2021, ou seja, ele pode terminar o ano em 6% ou até mesmo em 6,25% a taxa básica de juros em dezembro. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sempre disponível. Obrigada, viu? Um abraço a todos e bons negócios.
outro para você. Esse foi, então, Eduardo Velho, da JF Trust. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais às 16 horas na terceira edição, lá no Agrocanal. A todos um grande abraço e até mais!